bom poder voltar à nossa casa. Nós não podemos nos esquecer que a Igreja Luz para os Povos Fama, nossa sede aqui em Goiânia, é o nascedouro, de todos nós. Aqui é um lugar de renovo, aqui é um lugar de inspiração, é um lugar de memórias tão saudáveis. Eu me lembro que, estava sentado com a Dulcineia ali. A gente vai fazer 29 anos de casado esse ano, e o maior presente de Deus na minha vida depois de Jesus foi minha esposa, e nós começamos o nosso propósito de oração aqui nesse prédio. Fazíamos Instituto Bíblico, e todos os dias nós víamos para cá, saía do trabalho e orava, tinha oração todos os dias aqui, das 6 às 7, e a gente orando, clamando por aquilo que viria a acontecer um dia nas nossas vidas. E estamos há 25 anos em Uberlândia, e tudo fruto de oração, daquilo que nasceu aqui, tudo fruto de busca da presença do Senhor, através de um grande mover que aconteceu neste lugar, e que eu creio que ainda vai continuar acontecendo, só que agora, não apenas aqui, como foi no começo, mas agora se estendendo por tantos lugares em Goiânia, em Aparecida, em Goiás, no Tocantins, em Minas, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Paraná, nas nações, porque o Senhor nos chamou para ser luz para os povos. Você crê nisso? Se você crê, dê um forte aplauso ao nome do Senhor. Aleluia. Nós estamos sendo desafiados nesses dias a um tempo de atualização. E a atualização envolve realmente todos os âmbitos, todos os aspectos da nossa vida. Falar de atualização é algo que é um tema inesgotável. Falar de atualização é algo recorrente e necessário para todos os dias da nossa vida. E é óbvio que é um desafio, é óbvio que é de fato também uma situação na qual nós somos confrontados a rever conceitos, a rever valores, a rever práticas, a rever atitudes, a rever estilos, a rever comportamentos. E a grande verdade é que o apóstolo Paulo, quando escreveu muitas das suas epístolas, ele tinha muita clareza justamente desse fundamento, a importância da renovação da mente e da transformação do nosso entendimento, porque Paulo não estava visando apenas a cultura da época, mas a visão de Paulo era futurista, e ao enxergar a realidade nossa de hoje, nós também nos confrontamos com essa verdade. Quem diria que um dia nós estaríamos num cenário onde nós viveríamos completamente dependentes, e é uma realidade, da internet, das redes sociais. Nós que já estamos aí beirando a casa dos 50, falando uns um pouquinho mais, O bispo André e o bispo Jonatas nos deixaram em crise aqui com relação às faixas etárias, com relação às transições, e isso é algo para mexer conosco realmente, mas eu penso que esse é o momento em que nós precisamos rever, revisar, visitar conceitos, práticas e atitudes, e dentro de tudo que já tem sido falado aqui, cada palavra se encaixa, e coube a mim o desafio de trazer atualização na nossa fé e na nossa perseverança. Eu não quero entrar aqui nos aspectos técnicos ou, digamos assim, corriqueiros da nossa vida ministerial. Eu quero falar daquilo que para mim tem sido um desafio, porque eu entendo fé e perseverança como sendo um tema tão clássico, tão vital, tão importante e tão real na vida de todos os grandes homens de Deus. Se você olha para a vida de José, você vê um homem perseverante. Se você olha para a vida de Daniel, você vê um homem perseverante. Se você olha para a vida de Neemias, você vê perseverança. Perseverança, na realidade, precisa ser fundida com o caráter de todo e qualquer homem de Deus. Não há um ministério bem-sucedido, não há uma vida bem-sucedida, não há uma família bem-sucedida se não houver perseverança. Perseverança é a marca de um homem de Deus vencedor. E é óbvio, irmãos, que nós muitas vezes vivemos crises nas quais nós entramos em xeque
com relação ao nível de perseverança, porque às vezes nós pensamos, já fizemos muito, já nos damos muito, já entregamos muito, já construímos muito, mas eu tenho entendido que perseverança não é para uma temporada, perseverança não é para um projeto único, perseverança envolve todas as áreas da vida, perseverança na vida conjugal, perseverança na vida espiritual, perseverança pela saúde emocional, perseverança pela saúde física, perseverança por uma existência bem-sucedida. E também é algo que é muito importante nós associarmos aqui, o entendimento de que a nossa vida é vivida pela fé, e sem fé nós não conseguiremos experimentar o melhor e tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, a associação entre fé e perseverança. Eu quero ler alguns textos, justamente para que nós nos situemos aqui, nesse contexto de fé e de perseverança. O primeiro texto que eu quero ler e trazer ao seu coração esse entendimento, é Hebreus 12, versículo 1, que a maioria, Hebreus 11, 6, a Bíblia diz que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque todo aquele que se aproxima de Deus, ele precisa crer que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. A nossa vida é uma vida de fé, a nossa vida é uma vida de convicção, a nossa vida é uma vida de dependência daquilo que é o mover, o propósito e a vontade do Senhor. Mas sem fé, nada acontece. Sem fé, entramos no automático. Sem fé, vivemos de maneira mecânica. Sem fé, não há fluir de unção, de graça. Sem fé, não há quebrantamento, não há arrependimento, não há visitação da presença do Senhor. Por isso, nosso desafio é crescer em fé. Crescer em fé pela palavra, pela oração, pelo jejum, pela comunhão, pelo networking, pelo mentoreamento, pelos relacionamentos, pelo discipulado, pelo pastoreio, pelos GCs. Fé se vem, se experimenta, se adquire pelas nossas experiências de busca da presença do Senhor, e é algo que nós nunca vamos poder negociar. Fé precisa crescer, e a fé de 20 anos atrás não é suficiente para os dias de hoje, nem a de 10 anos atrás. Fé precisa ser atualizada. A palavra de Deus não precisa ser atualizada, mas a nossa fé, sim. Eu percebo isso na minha vida. Em alguns momentos no ministério, eu tive uma fé um tanto quanto mais ousada para comprar um terreno, para comprar uma tenda, para começar um prédio, para abrir uma igreja, para enviar um pastor, mas em alguns momentos parece que há um recuo na fé, quando olhamos para as circunstâncias, quando enfrentamos situações de adversidade. Então a fé, ela precisa constantemente ser alimentada, reavivada, fortalecida, motivada, porque a nossa vida é uma vida de fé, e a fé, ela tem uma acompanhante ou uma parceira que se faz também fundamental, que é a perseverança. E o segundo texto que eu quero ler é Hebreus também, agora capítulo 12, e quero ler alguns para reforçar esse entendimento de perseverança nas nossas vidas. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos de que maneira, irmãos? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O autor de Hebreus aqui estabelece um critério, uma base, a perseverança como um fundamento para desenvolvimento da nossa carreira cristã. A vida cristã não é uma corrida de 100 metros rasos. Você não pode ser o Usain Bolt da vida cristã, de dar aquele estirão, né? aquela liderança rápida, eficaz, mas porém de curta duração. Deus não tem para nós ministérios de curta duração, Deus tem para nós ministérios de longa duração. Por isso o ministério Vida Cristã é mais semelhante a uma maratona, e uma maratona com obstáculos, uma maratona que envolve vários tipos de exercícios, é um decátulo
né? É nado, é corrida, é andar de bicicleta, enfim, é muito importante nós entendermos que essa corrida, ela precisa ser vivida com perseverança. E mais alguns textos para reforçar o entendimento de perseverança. Mateus 24:13, o próprio Jesus, ele fez uma afirmação extremamente contundente. Ele disse: aquele porém que perseverar até depois do CMC, até depois do curso teológico, até depois que se casar, até depois que abrir uma igreja, até quando nós devemos perseverar, meus irmãos? Esse é um texto que nos leva a pensar. Aquele porém que perseverar até o fim. Mateus 24 é o texto que diz: nos últimos dias se esfriará o amor de muitos, e por se multiplicar a iniquidade, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Lucas 21:19, olha o que a palavra está dizendo também sobre perseverança: é na vossa perseverança, diga perseverança, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Você tem coragem de dizer para a pessoa que está do seu lado? É na vossa perseverança que ganhareis o quê? A vossa alma. Não estamos falando de galardão, não estamos falando de recompensa. Aqui a Bíblia está dizendo sobre ganharmos a nossa própria alma. Perceba que tem a ver com perseverança. E o último texto relacionado à perseverança, Paulo dizendo em Efésios 6, no versículo 18: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando. De que maneira? Com toda perseverança e súplica por todos os santos. Não há ministério prevalecente, não há vida cristã bem-sucedida sem perseverança. E é sobre isso que eu quero pautar a palavra de hoje. Nós precisamos atualizar a nossa perseverança. Por quê? Queridos, fomos todos nós impactados pelos tempos de pandemia, que nos levaram a ter uma experiência às vezes de cansaço, de fadiga, de perda de pessoas, de perda de projetos, e isso acabou acomodando, ou acabou talvez trazendo a grande maioria de muitos cristãos entraram numa posição de leniência, de estagnação, uma posição de inatividade, simplesmente pararam no tempo e no espaço, pararam a vida de oração, pararam suas células, hoje atualizadas para os GCs, pararam com discipulado, pararam projetos às vezes familiares, ministeriais, enfim, houve uma paralisia, e nós temos detectado e entendido que esse é o tempo do Senhor para nós atualizarmos a nossa atitude de perseverança, em relação à abertura de novos GCs, em relação à abertura de novas turmas da escola ministerial, do CMC, em relação a novas igrejas dentro do nosso ministério, ao levantamento de novos líderes, enfim, nós precisamos perseverar naquilo que é o propósito de Deus para as nossas vidas. E há um homem que para mim é um modelo de fé e de perseverança, porque ele associou as duas coisas, que é Isaac. Eu quero trazer ao seu coração, porque essa palavra tem trazido ao meu coração esse desafio de entendimento, a vida de Isaac. Isaac foi um modelo de fé e de perseverança, e você obviamente se lembra quem foi ou quem é o pai de Isaac. Nós estamos falando tanto aqui, né, de aproximação ou de conexão das gerações, e nós sabemos que o pai de Isaac foi Abraão, e falando de um contexto ministerial, nós como luz para os povos, nós sabemos que o apóstolo Sinomar é o nosso Abraão. O apóstolo Sinomar é o homem que abriu os primeiros poços, foi ele quem recebeu de Deus uma palavra e de fato, saiu da sua terra, da sua parentela, veio para uma terra que o Senhor o mostrou, e aqui ele começou a furar poços, e ele prosperou, cresceu, abriu poços em outros lugares, e nós nos tornamos o Isaac. Nós somos Isaques, aonde cada um de nós estamos também abrindo poços nas nossas localidades, lá em Uberlândia, lá em Uberaba,
lá em São Paulo, em estados da nossa nação, em outros países, cada um aqui, e é óbvio que a gente tem um entendimento também, olhando para a vida de Isaac, nós vemos em Isaac um modelo de liderança, um modelo de formação de equipe, um modelo de fé, um modelo de visão, um modelo de promessa, um modelo de homem de Deus que cumpriu o seu propósito, mas em função de uma atitude significativa, que para mim e para você faz toda a diferença, que é a perseverança. Nós precisamos nos lembrar que nos tempos antigos, ter água dentro de um acampamento ou dentro de uma região, ter um poço, era uma fonte de milhões, era como água lá em Moçambique, né, João Carlos, onde quando se fura um poço, traz alegria, traz prosperidade, traz tantos benefícios. É óbvio, lá em Israel também é a mesma coisa, em toda a região, né, ali do Oriente Médio, um poço é uma fonte de riqueza inesgotável. E o que aconteceu com Isaac? Eu quero passar justamente com você pelo texto de Gênesis 26, não vou conseguir ler tudo, mas eu separei aqui um contexto onde nós veremos os poços que Isaac perfurou ou desentulhou, e vamos entender como isso se aplica em nós. Isaac teve a experiência de 5 poços na vida dele. O primeiro poço, o poço de Gerar, foi um poço que estava entulhado. A Bíblia diz: e tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que seu pai já lhe havia posto. É muito interessante isso, saber que o começo do ministério de Isaac foi debaixo de uma herança do seu pai Abraão. E a maioria de nós, alguns não, mas muitos dos nossos pastores, bispos, começaram seus ministérios a partir de um poço já existente. Lá em Uberlândia eu não fui o primeiro pastor. A igreja de Uberlândia fez uma aliança com o Ministério Luz para os Povos. Pastor Luiz depois foi para a Inglaterra, depois foi para a Espanha, outros me antecederam. Já existia um poço, mas o que eu percebi? Aquele poço estava entulhado. Ele existia, mas eu precisei desentulhar e precisei cavar novos poços. Assim foi na vida de muitos aqui. Bispo Henrique, lá em Anápolis, começou a igreja Luz para os Povos como líder, mas ele não foi o primeiro. Já existia um poço, tinha uma história antes. Bispo André, também lá no Bueno, não foi o primeiro, já tinha um poço, tinha talvez uma história de entulho. Bispo Ronaldo, lá no Serrinha, também não foi ele quem cavou o poço, outros tinham, digamos assim, começado antes, e ele precisou ter esse trabalho também de tirar os entulhos, abrir novos poços, enfim. Eu quero que você entenda esse contexto, irmãos. Normalmente, Deus nos direciona, Deus nos conduz, ainda que seja para lugares totalmente novos, com poços já existentes. Na vida de Isaac, ele quis caminhar debaixo da unção do seu pai, e foi interessante, ele experimentou a água daquele poço, mas imediatamente, aquele poço foi entulhado novamente, porque os filisteus, os inimigos históricos de Israel, vieram para tapar tudo aquilo que ele havia feito. Sabe, queridos, eu quero que você entenda isso. Você não pode perder essa visão. Deus te chamou para viver como Isaac, cavando poços, buscando oportunidades, criando novos contextos, abrindo novas esferas de ação, abrindo novos campos de trabalho, abrindo novas frentes ministeriais. Mas você não pode perder de vista também que para todo poço que você cavar, sempre vai haver um inimigo que tentará se levantar para tapar, para entulhar, para entupir aquilo que você, com tanto esforço, com tanta dedicação, lutou, sofreu para vir à existência. Não foi diferente com Isaac. Isaac, infelizmente, foi confrontado por filisteus persistentes e perseverantes, porque nós sabemos, a guerra espiritual não para, a guerra espiritual ela não afrouxa, ela não diminui, e a verdade é que o primeiro poço que Isaac cavou, o poço
de Gerar, herdado por seu pai, não fluiu. Ele precisou avançar. Houve o segundo poço. O segundo poço que Isaac cavou foi o poço de Ezeque. E isso está em Gênesis 26. A Bíblia, versículo 19 e 20. A Bíblia diz: cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Mas olha o que aconteceu. No entanto, mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Segundo o entendimento que nós temos aqui nesse segundo poço, o poço da contenda. Por que contenda? Irmãos, é triste dizer isso, mas a maioria das pessoas sempre enfrenta contrariedade, oposição no momento em que as coisas começam a fluir. Sempre há alguém que se levanta contra você para questionar o seu trabalho, para questionar o seu ministério, para questionar suas atitudes. Estou vendo o Bispo Jonatas aqui. Bispo Jonatas é outro, que não começou um poço, mas herdou um poço já plantado pelo nosso pai Abraão. Pensa o desafio do Bispo Jonatas nos primeiros anos de ministério, para desentulhar o poço, com todo respeito, obviamente, dizendo isso, mas o trabalho, irmãos, para fazer esse poço dar uma nova mina de água, queridos. E quando veio a atitude, a decisão de fundar novos poços, vieram também as contendas. A maioria dos pastores aqui, tenho certeza, eu não vou dizer todos, mas para não generalizar, mas você já enfrentou contenda, discordância, reprovação, falas acusatórias, falas de desqualificação relacionadas à sua atitude. Isso não apenas no pastoreio de uma igreja, mas você, quando começa talvez a liderar um ministério de louvor, um ministério de intercessão, que está ali começando, que está ali lutando, mas tem uma voz contrária: não, desse jeito não vai ser bom, não, se você fizer isso vai dar errado, não, mas você está se achando demais. Sempre vai ter alguém querendo tapar o seu poço. Você começa o ministério na palavra, um ministério no louvor, um GC, uma supervisão, enfim, queridos, a contenda sempre vai existir. E o mais triste é saber que Deus, Ele abomina aqueles que semeiam contendas entre os irmãos, mas a contenda é algo que vai existir no nosso meio, e nós precisamos ter a alma forte. Um líder sem a alma forte, um homem sem a alma forte, ele não consegue permanecer e muito menos perseverar. Quem tem a alma fraca, desiste. Quem tem a mentalidade fraca, retrocede. Mentalidade de escassez, mentalidade de timidez, mentalidade de vergonha, mentalidade de pequenez, retrocede, desiste, abandona. Não vou mexer mais com esse negócio, não, isso não é para mim, não, obra de Deus, ministério, furar poço, não quero saber. Infelizmente vemos um grande índice de desistência, justamente porque as pessoas não têm uma atualização na mentalidade, relacionada ao entendimento vital, que não é na minha força, não é na minha capacitação, é na força e no poder do Espírito Santo. A água flui, o rio de Deus se move, a unção se manifesta à medida da minha dependência, da minha busca, da minha consagração, mas principalmente da minha perseverança. Porque, queridos, tem algumas coisas que Deus faz que é somente pela perseverança. Sabe, irmãos, Deus honra a perseverança, Deus valoriza a perseverança. Se nós olharmos para o propósito de Deus, Deus sempre usou homens perseverantes. Jesus foi perseverante. Nós estamos hoje no sábado, ontem foi a sexta-feira. É óbvio que nós não estamos dentro desse calendário, romano, mas entenda o contexto. Jesus foi perseverante. Jesus foi perseverante na via dolorosa. Jesus foi perseverante no Getsêmani. Jesus foi perseverante na cruz. Jesus foi perseverante ao ponto de ressuscitar. E Jesus, pela sua perseverança, recebeu o nome que está acima de todo nome, e está sentado à direita de Deus Pai. O Senhor foi perseverante. Isaac é um modelo de fé e de perseverança, porque ele venceu todo esse contexto
de contenda e perseverou, e ele foi para o terceiro poço. E olha que interessante, o terceiro poço gerou algo ainda mais profundo do que contenda. O terceiro poço foi o poço de Sitna, o poço da inimizade. Então cavaram outro poço, e também por causa desse poço contenderam, por isso recebeu o nome de Sitna. Irmãos, todas as vezes que Isaac se posicionou, todas as vezes que Isaac perseverou, e a água jorrou, quando as coisas começaram a surgir, se levantaram os filisteus, os inimigos, para justamente destruir aquilo que era o propósito do Senhor. E eu confesso que isso me entristece muito, porque eu sempre criei, continuo crendo, não é que eu deixei de crer, mas acaba que com as experiências da vida você vai amadurecendo. Eu era um tanto quanto romântico, sonhador, mas eu fui entendendo que na vida ministerial, infelizmente, se você não viveu isso, infelizmente eu também tenho que te dizer, você acaba colecionando inimigos. Diga misericórdia. Mas é uma triste verdade, porque tem gente que não quer ver o seu sucesso, tem gente que se incomoda com o seu sucesso, tem gente que não quer ver as águas de Deus fluindo na sua vida, tem gente que olha para você e já não gosta de você. Eu já ouvi isso muitas vezes: não, eu não gostava de você, só de te olhar, mas agora conversando com você, te ouvindo, te entendendo, eu vi que eu tinha uma impressão errada. Talvez você já ouviu isso de alguém. Veja, Isaac teve que lidar com o poço da inimizade. Inimizade por quê? Porque simplesmente ele estava perseverando em abrir poços, e muitos recebem essa inimizade por estar perseverando, por uma visão, por um propósito, por uma igreja, pelo ministério, pelos sonhos de Deus, pela santidade, pela oração, pelo jejum, e os inimigos vão se levantando. Sabe, irmãos, o reino de Deus, Jesus ele disse isso de uma forma muito clara, que em um determinado momento da maturidade, ele falou para os discípulos: olha, já não vos chamo servos, eu vos chamo amigos. Jesus ele quis edificar o reino de amigos. E queridos, como é desafiador você encontrar amigos que sonham junto, que se alegram junto, que servem junto. E eu tenho desejado propor isso ao nosso ministério, ao Ministério Luz para os Povos, que nós sejamos um ministério de amigos. Nós não estamos aqui para competir com ninguém, nós não estamos aqui para contender com ninguém, nós não estamos aqui para ter inimizade com nenhum dos irmãos. Nós queremos ajudar a cavar poços e a desentulhar poços, para que o rio de Deus flua aqui na Fama, flua no Serrinha, flua em Anápolis, flua em Rio Verde, flua em Cuiabá, flua na Vila Pedroso, no setor União. Irmãos, todas as nossas igrejas vão fluir o rio, as águas, o mover, a unção, o poder do Espírito Santo. Se você crê nisso, aplauda o nome do Senhor. É por isso que nós não podemos nos alegrar com a tristeza ou com a dificuldade de alguns dos nossos pastores. Irmãos, há momentos que igrejas passam por dificuldades. O bispo Sebastião acabou de citar, a igreja de Jataí sofreu um baque recentemente. Outras igrejas passam por situações, mas espera aí, nós vamos nos alegrar com uma dor que um irmão está passando, passou por uma enfermidade, passou por um problema familiar, passou por uma divisão, passou por perdas financeiras. Queridos, irmãos, a vida, ela é uma constante montanha-russa. Há momentos que você está em alta, há momentos que, olha, você está em baixa, e a maturidade é saber, entender que tudo passa, mas você precisa manter a humildade, o caráter, a fé, a fidelidade e a perseverança, porque os dias maus, eles têm fim. Para quem é perseverante, os dias maus passam até mais rápido, mas quem é desanimado, quem é desmotivado, quem é murmurador, quem é crítico, vive constantemente dentro desse tempo. Por isso, olha, irmãos, eu não quero, em nome de Jesus, que o Senhor nunca mais me permita a beber de novo da água da inimizade, porque inimizade adoece, inimizade traz mágoa, inimizade traz dor, e sabe, entra-se espírito de competição, espírito de acusação, espírito de discórdia, e sangue de Jesus tem poder.
é uma água contaminada. Por isso nós precisamos ser livres de todo esse contexto e avançar. Eu quero avançar para os rios que fluem do trono de Deus, as águas limpas, como Jesus disse: quem crer virá a mim e beberá rios de água viva. Eu creio, e o Senhor nos trouxe aqui nessa conferência para nos atualizar também nisso, sabe, irmãos? Na perseverança pela unção, na perseverança pelo mover, na perseverança pela santidade, na perseverança pela unidade, na perseverança pelos sonhos de Deus plantados no nosso coração dentro desse ministério. Esse ministério é um sonho de Deus para cada um de nós, é o nosso lugar, e eu creio que assim como Isaac, nós também fomos chamados para experimentar de poços que fluem rios de prosperidade. Isaac passou por 3 que não deram certo, e é interessante olhar para o caráter de Isaac. Isaac não desistiu, Isaac não jogou a toalha, Isaac não chutou o balde. Eu tenho um pastor em uma das nossas cidades, lá em Uberaba, pastor Gladstone. Cadê o pastor Gladstone? Pastor Gladstone está ali. Vem cá, pastor Gladstone, eu quero orar com você junto com o Ministério Luz para os Povos hoje. Pastor Gladstone está enfrentando um desafio duplo na saúde, e pastor Gladstone recebeu uma oferta uns anos atrás, 2 anos atrás eu acho, não lembro exatamente. Pastor Gladstone ganhou um carro, e ele não tinha tido carro ainda, e não tirou a carteira de habilitação quando jovem, e ele está no desafio de tirar a carteira de habilitação, e ele está perseverando, e nós estamos orando, e em nome de Jesus, na próxima vez, ele vai tirar essa habilitação, vai ser aprovado. Já teve alguns poços entulhados nessa caminhada, mas a próxima vez vai fluir esse rio em nome de Jesus, e a porta vai se abrir. E ele está enfrentando um problema aqui na coluna, com a hérnia de disco do inferno. Queria que você estendesse a mão agora, nós vamos orar por ele. Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar sobre a vida do pastor Gladstone, lá da cidade de Uberaba, um homem de Deus, chamado pelo Senhor, o fluir do Espírito Santo na vida dele. Quero declarar a graça do Senhor, o poder do Senhor que cura, que sara, que restaura, e também, ó Deus, na sua vida pessoal, nessa questão, ó Deus, da habilitação, ó Deus, em direção. Eu quero declarar a vitória do Senhor. O Senhor é com ele, e ele será aprovado, e logo testemunhará, em nome de Jesus, com a habilitação na mão. É assim que oramos em concordância, em nome de Jesus. Se você concorda, aplauda o Senhor. Amém, querido, eu creio. 4º poço, já vamos caminhar para a conclusão e para o desfecho. 3 poços deram errado, 1 ano, 2 anos, 3 anos, poços fechados. Talvez você está lutando na sua igreja, está lutando com o seu ministério, as coisas não vão, as coisas não fluem, a coisa não está acontecendo. Deixa eu te dizer, não desista, não pare de cavar seus poços, não pare de perseverar, não pare, porque vai chegar um momento, como chegou na vida de Isaac, no 4º poço, aconteceu Reobote, que significa prosperidade. Olha o que o texto diz, a Bíblia diz aqui no versículo 22, partindo dali, cavou ainda outro poço, e por esse não contenderam, chamaram-lhe então Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Essa é a promessa do Senhor para mim e para você. Nós que somos perseverantes, nós vamos prosperar aonde o Senhor nos plantar, aonde o Senhor nos colocar. Reobote se cumprirá nas nossas vidas, porque significa lugar espaçoso, lugar do cumprimento da promessa, do propósito de descanso e de alívio. Deus tem isso para nós, queridos. Esse não pode ser apenas um sonho distante, utópico para nós, mas vai fluir águas de Deus na sua vida financeira. Quantos creem em nome de Jesus? Sabe, irmãos, nos números da sua igreja, de GC, de batismo, como eu sonho, um dia nós fizemos um batismo, nosso maior batismo um dia foi de 51 pessoas no mesmo dia.
Meu Deus, como eu sonho de novo em fazer batismos, e nós estamos perseverando, e eu creio que as nossas igrejas vão ser desatadas nessa unção, batismos com 50, batismos com 100, batismos com 200, com 500, com 1000, como nós já tivemos na praça cívica um dia. E é por isso que o Senhor quer, sabe o que, queridos? Desentulhar os nossos poços. O que precisa ser desentulhado da sua alma, da sua mente, das suas emoções, do seu coração? O que está impedindo o fluir do rio de Deus na sua vida? O Senhor nos trouxe nessa conferência para atualizar a nossa fé e a nossa perseverança. Por isso é tempo de você se posicionar e dizer: Senhor, eu quero o Rehobote de Deus na minha vida, eu quero fluir das águas de Deus na minha vida. Quantos querem isso para a sua vida, em nome de Jesus? Eu creio que todos nós queremos, por isso nós não podemos retroceder, por isso nós não podemos nos conformar com resultados pífios, com uma vida cristã chinfrim, com um ministério medíocre, com uma situação de acomodação. Vamos fazer o que for necessário. É atualizar? Vamos atualizar. Transição? Vamos transicionar. Vamos fazer o que for necessário, queridos. Mas é tempo de nós buscarmos aquilo que o Senhor tem para nós, e que isso se cumpra na nossa geração, em nome de Jesus. Será que vai precisar um novo mover de uma nova geração? Será que vai ser na próxima? Não, sinceramente eu gostaria muito, e eu tenho orado para que nessa geração nós vejamos o maior mover do Senhor de todos os tempos. Sabe, irmãos, águas de Deus já fluíram no nosso meio de forma gloriosa. Nossas conferências um dia não foram apenas nas nossas igrejas locais. Nós já enchemos o Tatersal da Pecuária, nós já enchemos o Centro de Convenções de Goiânia, nós já tivemos sonhos de lugares ainda maiores, e sinceramente, muitos de nós, líderes desse ministério, tivemos o nosso coração entulhado por tantas situações, que eu não quero aqui entrar no mérito, mas o que eu quero reforçar, valorizar e firmar entre todos nós, é a palavra de que o Senhor está nos trazendo para o tempo de desentulhar os poços, e de voltar a fluir o rio de Deus, a unção do Espírito Santo, que quebra todo jugo, que convence, que quebranta, que traz o arrependido, como o bispo André ministrou aqui, que é um desafio. Olha só, o bispo André disse: nos tempos passados nós pescávamos com rede, agora nós estamos pescando com anzol. Eu falei: Senhor Jesus, então, irmãos, vamos fazer o seguinte: que haja uma multidão de pescadores pescando com anzóis, para que nós voltemos a ganhar multidões em nome de Jesus, porque nós não podemos nos conformar, ganha um, daqui um ano ganha outro, e tem estatísticas que dizem claramente que você precisa ganhar no mínimo 10% da sua membresia todo ano, porque você perde o mesmo número com transferências, com gente que desvia, com gente que muda, enfim. É tempo de nós tirarmos todos os entulhos do nosso ministério, sejam eles emocionais, sejam eles familiares, sejam eles espirituais. Deus tem um rio novo sobre nós. E aí nós chegamos então no quinto e último poço, porque o Senhor tem águas profundas, águas que vão fluir e vão jorrar em nome de Jesus no nosso meio. O quinto poço, o poço de Berseba, o poço da promessa. A Bíblia diz no versículo 32 e 33: nesse mesmo dia vieram os servos de Isaque, e dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. Ao poço chamou-lhe Seba, por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Berseba significa lugar do juramento, lugar da promessa. Ali é o lugar onde Isaque restaurou a sua aliança com Abimeleque. Os inimigos se prostraram, eles se reconheceram que havia uma unção, havia um mover, havia uma presença sobre a vida de Isaque. Isaque ergueu um altar, restaurou a oração, cuidou da família e continuou abrindo poços. Isaque nunca parou de abrir poços. Sabe, irmãos, o Senhor está nos chamando para abrir novos poços,
novas igrejas, novos GCs, novos grupos de discipulado, mais ministérios, novas frentes de trabalho, porque o Senhor tem uma promessa para nós, e a promessa é que nós seremos luz para os povos, e há uma palavra profética sobre nós, que foi entulhada há muitos anos, de 10% de cada cidade, aonde houvesse uma luz para os povos. Nós precisamos ressuscitar essa palavra profética, e que ela se cumpra nas nossas vidas, nas nossas cidades, porque, queridos, em nome de Jesus, basta de entulho nas nossas vidas, basta de entulho nas nossas igrejas, basta daquilo que são simplesmente falácias, palavras de derrota, de fracasso e de ruína. Toca na pessoa que está do seu lado, fala para ela: chegou o tempo de tirar, remover todos os entulhos das nossas vidas, para que flua a plenitude do rio de Deus em nós, em nome de Jesus. Pode aplaudir o nome do Senhor.